O que dá propósito à sua vida? Deus? Amor? Trabalho? Família? Futebol? Suas compras na Shopee? Talvez você tenha a sua própria interpretação de propósito na sua vida, ou você pode acreditar que foi criado com uma certa essência como ser humano, com um propósito dado por Deus. Seja qual for o caso, ninguém o culparia por querer que sua vida tenha sentido. Um propósito é algo que todos desejamos, talvez até precisemos. Quando pensamos sobre isso, muitos de nós dedicamos muita energia procurando um sentido para as nossas vidas. Talvez você encontre através da religião, lutando por causas sociais, ensinando ou buscando beleza na expressão artística. Não importa como você o faça. Existe um grupo de filósofos, os existencialistas, que dizem que qualquer uma dessas coisas pode dar sentido à sua vida. Mas, ao mesmo tempo, eles dizem: nenhuma delas pode. Como todo mundo já sabe, filosofia se trata de diálogo. Alguém cria uma ideia, então outra pessoa responde a ela. Às vezes a resposta vem logo, e outras vezes ela demora milhares de anos. Na Grécia Antiga, Platão e Aristóteles diziam que tudo tinha uma essência, um certo grupo de características que são necessárias ou essenciais para algo ser aquilo que é. Se tais características não existem, então aquilo deve ser algo diferente. Por exemplo, uma faca pode ter um cabo de madeira ou de metal, não importa. Mas, se ela não tiver uma lâmina, não seria mais uma faca. A lâmina é uma propriedade essencial da faca, porque ela lhe dá sua função definitiva. Agora, Platão e Aristóteles pensavam que tudo tinha uma essência, incluindo nós. E eles também acreditavam que nossa essência existe antes mesmo de nós termos nascido. Logo, por essa lógica, parte do significado de ser um bom ser humano é aderir à sua essência. Agora, você pode ou não saber o que é sua essência. E talvez você seja ótimo em viver através dela, ou talvez você seja horrível nisso. Mas o importante é que sua essência lhe dá um propósito. Isso porque você nasceu para ser alguma coisa. Essa crença, conhecida como essencialismo, era a visão padrão do universo até o final do século XIX, e ainda é aceita por muitas pessoas até hoje. Mas, no final do século XIX, alguns pensadores começaram a contestar a ideia de que possuímos uma essência ou propósito. Nietzsche, por exemplo, adotou o niilismo, a crença na falta de sentido da vida. Mas, na metade do século XX, as portas haviam sido abertas para o pensador francês Paul Sartre retomar essa questão da essência e perguntar: e se existirmos primeiro? E se nascemos sem nenhum propósito definido? E se nosso trabalho for encontrar nossa própria essência? Bem, isso se tornou a base para o que hoje chamamos de existencialismo. E esse mantra clama que a existência precede a essência. Mas o que isso quer dizer, afinal? Em outras palavras, nossa existência, nosso nascimento, acontece primeiro. Então, é o trabalho de cada um de nós determinar quem somos. Temos que criar nossa própria essência através da forma como escolhemos viver. Mas não temos nenhum propósito real e pré-determinado. Não existe um caminho que devemos seguir. É difícil expressar o quão radical essa ideia era naquele tempo, porque durante milhares de anos você não tinha que escolher um caminho ou encontrar um propósito. Deus fazia isso por você. Mas é importante notar que existencialismo não é sinônimo de ateísmo. Muitos existencialistas eram ateus, mas alguns eram teístas, como Kierkegaard. O que existencialistas teístas negavam era qualquer tipo de teleologia, ou seja, eles não aceitavam a ideia de que Deus fez o universo, ou o nosso mundo, ou nós, com qualquer propósito em mente. Isso queria dizer que Deus até poderia existir, mas infundir você ou a vida, o cosmos,
com significado não faz parte do seu trabalho. Como resultado, nascemos em um universo onde nosso mundo e nossas ações não possuem nenhuma importância inerente. Esse é o componente fundamental do existencialismo, e seus adeptos se referem a isso como o absurdo. Partindo desse pressuposto, o mundo não foi criado com um propósito, e ele não existe por alguma razão. E como não há razão para nada disso, então não existe algo absoluto para nos sustentarmos. Não há justiça cósmica, equidade, ordem, regras. Podemos dizer que o existencialismo surgiu no final do século XIX, com pensadores como Kierkegaard e Nietzsche. Mas ele realmente começou durante e após a Segunda Guerra Mundial, com os horrores do Holocausto, que fizeram muitas pessoas abandonarem suas crenças em um mundo ordenado. E quem pode culpá-las afinal? Quando o nazismo começou, foi muito mais difícil encontrar um significado. Porém, Sartre encarou a falta de sentido com a cabeça erguida e explorou um dos aspectos mais agonizantes do existencialismo. Não a falta de significado no mundo, mas sua assustadora abundância de liberdade. Para a maioria de nós, liberdade parece algo muito bom. No entanto, Sartre analisou que somos incrivelmente, assustadoramente livres. Afinal, se não há um caminho para as nossas ações, então cada um de nós é forçado a criar seu próprio código moral, a inventar sua moralidade para viver. Sartre utilizou essa ideia para dizer que estamos condenados a sermos livres, um destino cujo ele mesmo apontou ser um pouco medonho. Talvez você pense que existe alguma autoridade que possa lhe dar respostas, mas todas as que você possa pensar são autoridades falsas, dizia Sartre. Você pode fazer o que seus pais mandam, ou o que a igreja diz, ou o que o governo fala para você fazer, mas Sartre dizia que essas autoridades são, na verdade, somente pessoas como você. Pessoas que, no fim, não possuem nenhuma resposta. Pessoas que tiveram que descobrir por si mesmas como viver. Então, a melhor coisa que você pode fazer seria viver autenticamente. Sartre queria dizer com isso que você deve aceitar todo o peso de sua liberdade à luz do absurdo. Você deve reconhecer que qualquer sentido que sua vida tenha foi construído por você. E caso você decida simplesmente ignorar isso e seguir um caminho que alguém determinou para você, seja seu professor, governo ou religião, então você tem o que ele chama de má fé, que é nada mais nada menos que a recusa de aceitar o absurdo. Se você vive por má fé, você está enterrando sua cabeça na areia e fingindo que algo tem sentido que você não deu. Enfim, muitas pessoas pensam que o existencialismo prega uma imagem triste do mundo. E, de fato, o filósofo francês Albert Camus foi além e disse que o significado literal de sentido da vida é qualquer coisa que lhe impeça de se matar. Porém, muitos existencialistas irão lembrar que o mundo, sua vida, pode ter sentido, mas somente se você criar um. Porque se o mundo é inerentemente sem propósito, você pode escolher o propósito que achar melhor. Logo, ninguém pode lhe dizer que sua vida não tem sentido por você não ter filhos, ou não seguir uma determinada carreira, ou por não ter atingido os padrões que seus pais esperavam de você. E isso funciona não somente na escala individual, mas também na escala global. Se o mundo não tem coisas que a maioria de nós valoriza, como justiça e ordem, somos nós que vamos ter que criá-las por nós mesmos. Pois, de outra forma, essas coisas não existiriam. Então, uma visão que parece triste para alguns pode ser esperançosa para outros. Mas e para você? Ela faz sentido? Perdão pelo trocadilho, ok? Agora, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like porque isso valoriza demais o meu trabalho.